Mano, o Lingard foi anunciado pelo Corinthians e o pessoal tá falando tudo sobre isso. Vamos dar uma olhada. Agora contrata um cara que jogou Copa do Mundo. O cara jogou Copa do Mundo, jogou no Manchester, 33 anos. Tá magrinho, tá não? Fininho. Ele é magrinho. Aí, tá fininho. Cara, por que não pensar que pode ser sim esse reforço? Por que essa desconfiança toda? Calma. O Gerson foi uma ótima contratação pro Cruzeiro. Já encaixou? Tá arrebentando? E por isso foi uma péssima contratação? Não. Pô, o custo-benefício, o Corinthians cheio de problema, consegue trazer um cara com 33 anos, ainda pode rodar aí, jogar aí, tem fisicamente condição para jogar. Ele tá com essa gana, porque ele tá vindo para um gigante, tá vindo para um time que tem uma torcida apaixonada. Se ele sentir aquela presença do torcedor corintiano na Neoquímica Arena, o time do Corinthians, os 11 titulares é arrumadinho. Ele tem uma brecha para jogar, o Roberto tá machucado aí, não tá aí. Jogar ele e o Memphis ali na frente, os dois, com movimentação, um time bem arrumadinho, o cara tem técnica. Então eu dou um voto de confiança, eu acredito. Pode ser esse reforço aí que o Dorival precisa. Você tem o Pedro Raul ganhando mais do que isso. Você tinha Romero, Thales Magno, né, ganhando mais. Enfim, hoje, para um reserva do Corinthians como é o Pedro Raul ganhar isso, que é a loucura, né? Não sei quem fechou esse tipo de contrato, mas de qualquer maneira é um valor bem aceitável para os padrões do Corinthians e do futebol brasileiro, é o que se pratica hoje para um atacante, enfim, ainda mais nesse contexto do Lingard. E aí, olhando também pela necessidade do Corinthians, você ter mais um jogador nesse setor é importante, né? A gente viu a falta que fez o Yuri Alberto aí. O Dorival contra o Novo Horizontino jogou com 5, 6 jogadores no meio campo. Aí também foi o erro do Dorival. Poderia ter colocado alguém para fazer companhia pro Memphis. Talvez se tivesse o Lingard, seria esse cara, entendeu? Então acho que faz sentido nas contas, mesmo porque chega de graça com esse salário que eu falei. E faz sentido também na necessidade do clube de buscar reforços, tá? Vocês viram o tamanho da repercussão da chegada do Jesse Lingard aqui no Corinthians, cara? O Manchester United, que é a equipe que revelou ele, simplesmente fez uma matéria falando da chegada do jogador aqui no futebol brasileiro, mano. Ele usará a camisa número 77 e disse, abre aspas, para o Lingard, né? Primeiro vi os torcedores no aeroporto cantando vai Corinthians, vai Corinthians. Esse vídeo tá aqui, tá? Eu troquei uma ideia, né? Quem me dera ali. Eu falei um vai Corinthians pra ele e ele vai Corinthians. Vocês viram esse vídeo, tá aqui no nosso perfil. E ainda na matéria o Manchester United cita o Carlitos Tevez, né? Que passou aqui pelo Corinthians e jogou também por lá. E também o Memphis Depay, que jogou no Manchester United e também está atualmente no Corinthians. O perfil do Bayern de Munique também postou uma foto do Harry Kane com o Jesse Lingard na seleção da Inglaterra. Essa imagem aqui do Manchester United postando uma foto dele ainda na última equipe falando do novo clube dele aqui no cenário brasileiro. Cara, olha o tamanho disso. Olha o tanto que o Corinthians ganha também como visibilidade, mano. Memphis, Lingard, o Zaccaria Labiado nem tanto, mas a gente consegue atingir Marrocos. A internacionalização da marca Esporte Clube Corinthians Paulista cada vez mais mundial, mano. Eu vi muita gente criticando a chegada do Jesse Lingard no Corinthians, mas eu particularmente gostei muito dessa contratação. Primeiro tem o fator extra-campo. Estamos falando de um jogador com fama mundial, ex-Manchester United e ex-seleção inglesa. Só isso já aumenta a visibilidade, o marketing e o peso internacional do clube, que é uma coisa que o Corinthians sempre valorizou. Segundo, o custo-benefício. Se os valores divulgados estiverem corretos, o salário do Lingard gira em torno de 100 mil euros, que dá mais ou menos 600 mil reais por mês. E detalhe, ele vem de graça. Eu vi muita gente criticando a chegada do Jesse Lingard no Corinthians, mas eu particularmente gostei muito dessa contratação. Primeiro tem o fator extra-campo. Estamos falando de um jogador com fama mundial, ex-Manchester United e ex-seleção inglesa. Só isso já aumenta a visibilidade, o marketing e o peso internacional do clube, que é uma coisa que o Corinthians sempre valorizou. Segundo, o custo-benefício. Se os valores divulgados estiverem corretos, o salário do Lingard gira em torno de 100 mil euros, que dá mais ou menos 600 mil reais por mês. E detalhe, ele vem de graça, ele tava sem clube, ele vem sem taxa de transferência, ou seja, só vamos pagar o salário dele. E para um clube que já pagou 1 milhão mensalmente pro Félix Torres, esse valor que o Lingard pediu é quase nada. Ou seja, ele chega praticamente de graça, recebendo pouco para um atleta desse nível e currículo. Terceiro ponto e talvez o mais importante, a profundidade do elenco. O Corinthians vai disputar 3 campeonatos esse ano: a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Ou seja, precisamos de elenco. E o grande problema do Corinthians hoje é justamente quando os titulares não estão disponíveis. O time principal é muito forte, mas a queda de rendimento contra algum reserva nesse time
time titular ainda existe, por mais que ano passado estava pior, e esse ano com excelentes contratações melhoramos um pouco essa situação, apesar das ótimas contratações como Caio. Cara, agora já tem mais opções pro Dorival Júnior, né? Então realmente aí foi uma melhora, saiu muitos jogadores. Saiu o Félix Torres, saiu o Kaká, saiu o Thales Magno. Então, deu uma melhora, sim, considerável no banco de reservas. César, Matheus Pereira, Alan e o próprio Gabriel Paulista, que foi uma ótima contratação, o Corinthians ainda precisa de reforços. Também temos os ótimos jogadores da nossa base, como o André, o Breno Bidon, que são sim ótimos jogadores, mas eles ainda não estão 100% moldados e consolidados no futebol. E a chegada do Lingard entra exatamente nessa lógica. Não é uma contratação que chega para ser necessariamente o salvador do time, mas ele chega sim para elevar o nível das opções ofensivas no Corinthians, que é uma coisa que a gente precisa e muito. Então, Lingard, vem ser feliz no Coringão, espero que você jogue demais aqui e estenda o contrato até ano que vem, porque eu acredito que você vai render sim e é uma baita contratação. Vai, Corinthians! A verdade, Souza, começar com você. Ô, Quesada, daquilo que a gente Netão. está vendo, daquilo que eu me informei ontem, Christian, Veloso, Souza, Quesada, Maravilha, Rosinei, vocês todos, que ele treinou muito ontem. Os caras falaram que esse cara é bom de bola pra caramba, Quesada. As informações que eu tenho. Quesada, monstro sagrado. Ô, craque, parabéns, hein? Legal fazer parte disso tudo e você tem que ficar sempre mais próximo do povo, tá? Muito legal essa interação aqui com a rapaziada no Pacaembu. Olha, a informação é que o Zaccaria também tá arrebentando nos treinos, então, na hora que começar o jogo pra valer, se esses caras conseguirem replicar num jogo de futebol aquilo que estão fazendo no treino, o Corinthians tem tudo a ganhar. Agora, uma coisa é treinar, outra coisa é jogar. Vocês foram jogadores, vocês sabem muito bem a diferença. Vamos ver o que o Linga faz de diferente aí na carreira. Vem de uma Coreia, né, que não tem o melhor futebol do mundo, para jogar num nível que é maior aqui no Campeonato Brasileiro. Mas disputou Copa do Mundo, jogou muita bola. Qual que é a ideia sua? Mostra o presente que o Christian trouxe para vocês, que é uma falta de educação, né? Eu mostrei aqui antes. Ah, desculpa, então. A falta de educação foi a minha, dele não ter visto. Ele é muito bom jogador, claro, né? Surgiu muito cedo, saiu muito cedo da Inglaterra também. Agora, ninguém joga na Europa, disputa campeonato mundial se não tiver qualidade. Ele tem muita qualidade, né? Lembrando o Quesada, que o Hulk também jogou na Coreia, o próprio Oscar jogou na Coreia. É loucura falar que esse time pode disputar o Campeonato Brasileiro? Eu não sei vocês, mas essa apresentação, essa chegada do Lingard, passou uma energia Memphis Depay 2024, sendo que agora o Corinthians não briga por rebaixamento. O Corinthians tem 3 títulos em um ano. E o Corinthians vem encorpando ainda mais o elenco, com Caio César, Lingard, Zaccaria Labiade, fora Memphis Depay, Yuri Alberto, Breno Bidon, André. É alguma loucura falar isso? É muito clubismo falar isso aqui? Comentem. Só eu tenho esse pensamento, porque se o Corinthians fizer o dever de casa, não perder pontos beijas em casa, fazer jogos bons fora que o Dorival consegue fazer esse time jogar fora de casa, dá pra brigar pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Cruzeiro ano passado... Cara, eu também não acho nada impossível, não. É pensar que o Corinthians pode sim disputar o título do Campeonato Brasileiro. Não foi campeão brasileiro porque vacilou demais. Porque teve um momento entre Palmeiras e Flamengo que eles perderam muitos pontos na reta final. Então é loucura achar que o Timão pode... Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco do Lingard no Corinthians, ele que já foi anunciado, tem tudo pra jogar, parece que ele tá bem fisicamente, consegue já jogar, já chegar aí, pelo menos estar no banco de reserva, e eu acho sim que ele vai começar no banco, acho que com o tempo ele vai se adaptando e tem tudo pra ser titular, né? Se ele retomar aquele futebol que ele teve no Manchester United, chegou na seleção inglesa, na Copa de 2018, ou aquele futebol que ele apresentou em 2021 pelo West Ham, ele tem tudo pra brilhar no futebol brasileiro. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!